Amados irmãos e irmãs, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Hoje vamos meditar em um capítulo poderoso, emocionante e profundamente restaurador da Palavra de Deus, o Evangelho de João capítulo 21. Este capítulo encerra o Evangelho segundo João com uma mensagem extraordinária de reconciliação, propósito e chamado. Jesus havia sido crucificado, ressuscitado e já havia aparecido aos discípulos. Mas agora, em um cenário aparentemente comum, à beira do mar da Galileia, ele realiza algo extraordinário, reencontra seus discípulos, realiza um milagre, e especialmente, restaura a vida de Pedro. Se você se sente abatido, se falhou com Deus, se tem dúvidas sobre o seu propósito ou sente que está distante de Jesus, essa palavra é para você. O Evangelho de João capítulo 21 nos mostra que o amor de Cristo é restaurador e o chamado continua, mesmo depois das quedas. 1. Jesus aparece novamente aos discípulos, versículos de Números 1 a 14. Os discípulos voltaram a pescar. Estavam no mar, e apesar de toda a experiência, não pegaram nada naquela noite. Quantas vezes, irmãos, voltamos a velhos hábitos, tentando encontrar segurança em coisas que um dia nos sustentaram, mas hoje não fazem mais sentido. Foi o que aconteceu aqui. Eles estavam confusos, inseguros, talvez até desanimados. Mas Jesus aparece na praia. E como no Evangelho de Lucas capítulo 5, manda que lancem a rede do lado direito do barco. Resultado, uma pesca milagrosa. Eles reconheceram, é o Senhor. Versículo de número 7. Quando obedecemos à voz de Jesus, mesmo nas coisas simples, o milagre acontece. Ele ainda está nos chamando à margem da nossa vida, prontos para nos reencontrar. 2. A restauração de Pedro, versículos de números 15 a 17. Depois de comerem, Jesus se volta a Pedro, aquele que havia o negado 3 vezes. E faz uma pergunta simples, mas profunda. Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? 3 vezes Jesus pergunta, e 3 vezes Pedro responde: Senhor, tu sabes que te amo. A cada resposta, Jesus dá uma missão. Apacenta os meus cordeiros. Cuida das minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus não apenas perdoa Pedro, ele o restaura, reafirma seu chamado e o envia novamente. Não importa o quão grave foi sua falha, Jesus está mais interessado no seu arrependimento do que na sua queda. Ele te chama de volta, te cura, e ainda tem propósito para sua vida. 3. O chamado permanece, versículos de Números 18 a 22. Jesus fala a Pedro sobre como ele morreria, e ainda assim, o chama. Segue-me. Pedro então pergunta sobre João, e Jesus responde algo importante. Quanto a ele, que te importa? A ti, segue-me. Jesus nos chama para um caminho pessoal com ele. O chamado é intransferível, individual, e cheio de propósito. Pare de se comparar. O que Deus tem para você é único. Siga Jesus com fidelidade e confiança. Aplicações práticas no dia a dia. 1. Quando você estiver sem direção, volte a ouvir a voz de Jesus. Como os discípulos, você pode estar cansado, frustrado ou confuso. Mas Jesus continua à margem da sua vida, dizendo: Filho, tens algo para comer? Ele quer se relacionar com você. Busque-o em oração, na palavra e no silêncio do seu coração. 2. Não permita que sua queda defina sua identidade. Pedro negou Jesus, mas não foi descartado. Você não é definido pelo seu passado, mas pelo amor restaurador de Jesus. Volte-se a Ele com sinceridade. Ele te perdoa e te restaura. 3. A sua falha não cancela o seu chamado. Pedro foi chamado no início do ministério de Jesus, falhou, mas foi restaurado. E no Pentecostes, foi ele quem pregou e milhares se converteram. Você ainda é útil para Deus. Não desista do ministério, da oração, da comunhão. Deus ainda quer te usar. 4. Siga Jesus com os olhos nele, não nos outros. Não se compare. Deus tem um plano para cada um. Se Pedro olhasse para João o tempo todo, perderia o foco.
Jesus está dizendo hoje, a ti, segue-me. Este capítulo nos ensina que Jesus se manifesta mesmo quando não o reconhecemos. Um milagre acontece quando obedecemos a sua palavra. Ele perdoa nossas falhas e nos restaura com amor. O chamado permanece, mesmo após a queda. Nosso foco deve estar nele, e não nas comparações. Se você está afastado, ferido ou com medo, saiba que Jesus está na margem esperando por você. Ele já preparou o pão e o peixe. Tudo o que ele quer é comunhão contigo, restauração da sua alma e ativação do propósito em sua vida. Não importa o quão fundo você caiu, Jesus te ama e quer te levantar. Se esta mensagem falou ao seu coração, curta, compartilhe com outras pessoas e inscreva-se no nosso canal. Aqui, você sempre encontrará uma palavra viva que alimenta a sua fé e fortalece sua caminhada com Cristo. Agora vamos à oração final. Senhor Jesus, te agradecemos porque Tu és o Deus que restaura. Obrigado por nos encontrar mesmo quando estamos frustrados, desanimados e sem direção. Obrigado porque, como Pedro, mesmo com nossas falhas, ainda assim Tu nos amas, nos perdoas e reafirmas o chamado sobre nossas vidas. Senhor, ajuda-nos a ouvir Tua voz, obedecer mesmo quando não entendemos, e seguir a Ti com fé e fidelidade. Que cada pessoa que ouviu esta mensagem sinta a Tua presença restauradora e renovadora. Renova os sonhos, cura os corações e reacende o propósito. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Deus abençoe sua vida abundantemente. E lembre-se, Jesus ainda está na margem, te chamando para recomeçar.